Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a esse estudo bíblico. É uma alegria ter você aqui e, é claro, convido você a abrir a sua Bíblia e também chamar quem você ama, quem você gosta, para participar desse estudo, ouvindo também a meditação na Palavra de Deus. Nós vamos trabalhar com dois textos bíblicos hoje. Nós vamos falar sobre profecias e um deles é Apocalipse 6:4. Diz assim o texto bíblico: Então saiu outro cavalo e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder de tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Também quero ler Mateus 24:6, que diz assim: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nós ligamos o noticiário hoje em dia e a gente ouve falar disso. Geralmente a primeira notícia do dia é sobre guerras e rumores de guerras. Olha à sua volta e você vai ver que Israel está em guerra, você vai ver que a Rússia está em guerra, você vai ver que existem movimentações militares dos Estados Unidos aqui do lado da gente, na fronteira, ali na Venezuela. E você vê um aumento de tensão, inclusive constante, no cenário internacional contra o próprio Brasil, né? Aquela questão tarifaços e tudo mais, e será que isso vai virar algo mais grave ainda contra o nosso país? Será que a nossa paz vai ser tirada? E aí muita gente vai fazer o quê? Vai olhar para os noticiários, vai ver todo esse cenário de guerra, toda essa destruição, vai ver todas as ameaças que estão nos tirando a paz, olham para esses versículos e falam: tá vendo? Tá acontecendo, Jesus está voltando, esse é o sinal que Jesus está voltando. Meus queridos, eu quero refletir um pouquinho sobre isso com vocês. É claro que Jesus está voltando, mas quantas e quantas gerações se passam com as pessoas dizendo exatamente a mesma coisa? Olha, ele está para voltar. E aí a geração passa e não voltou. Tá vendo essa guerra que está acontecendo lá agora? Isso foi profetizado na Bíblia não sei quantos mil anos. E isso é sinal de que Jesus está para voltar. E aí a geração passa e não volta. Meu querido, é claro que as promessas de Cristo são reais e que ele não falha, mas também é claro que as pessoas se cansaram de ouvir sobre profecias da volta de Cristo. Porque, em grande parte, a gente tem uma parcela de culpa nisso, né? É porque nós temos realmente o desejo legítimo, real, de que Cristo volte, e a nossa esperança é tão grande que a gente acaba fazendo uma coisa que a gente não deveria fazer com a Bíblia, que é pegar as coisas da nossa vida, do nosso contexto de vida, e projetar para dentro do texto como se o texto bíblico estivesse falando daquilo. E aí estoura uma guerra nova entre Israel e Palestina, e a gente já sai falando, tá vendo? A Bíblia falou que isso ia acontecer e esse é o sinal, né? E aí passa ano, entra ano, e não vem a volta de Cristo. Né? Antes da gente usar isso como argumento para falar com os nossos queridos sobre a urgência de nos aceitarmos com Jesus porque Jesus está voltando, vamos refletir um pouquinho. Será que eu estou tendo cuidado com o texto bíblico para não cometer um engano? Porque eu estou nutrindo a esperança de que Jesus vem e aí não vem. E aí a igreja já ficou famosa porque crente fica marcando data para fim do mundo, atrás de data para fim do mundo, e eu mesmo acho que já sobrevivi a umas 20. E aí a promessa que é real de Jesus começa a soar como mentira para os ouvidos daqueles que nós amamos, que queremos que se acertem com Jesus, mas, né? Não acontece, isso acaba passando como se fosse uma mentira, como se isso fosse um problema. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você use, sim, a Bíblia no seu dia a dia. Eu quero que você anuncie às pessoas que você ama que Jesus está voltando, porque Ele está. Mas eu também quero que você faça isso com toda a responsabilidade do mundo. Teve alguma época no mundo em que nós vivemos em plena paz, em que a gente dizia não tem guerra? Não.
Simplesmente nenhuma geração viveu um período de paz absoluta no mundo. Isso é uma coisa que não existe na humanidade. Guerras e rumores de guerra sempre tem. E aí, nós precisamos tomar um cuidado. Será que essa guerra que está acontecendo agora, aqui está falando da profecia ali sobre a volta de Jesus, porque todas as outras não foram? Porque foi exatamente isso o que gerações e gerações fizeram. Ou será que a gente tem um jeito melhor de lidar com o texto bíblico? Meus queridos, profecia, a gente não precisa ter medo. Apocalipse não foi escrito para a gente ter medo. Muito pelo contrário, para a gente ter esperança. Mas para isso, nós vamos olhar para a Bíblia do jeito certo. O convite desse estudo bíblico é que você olhe para o texto de um jeito mais correto. Eu gosto de um exemplo que eu ouvi uma vez, de comparar texto com uma chave de fenda. Eu posso usar uma chave de fenda para cutucar o ouvido? Eu posso. Mas ela foi feita para isso? Não. Eu estou dando um uso impróprio para aquela ferramenta. A mesma coisa acontece para um texto bíblico. Eu posso dar um uso errado para o texto bíblico, algo que ele não foi feito para significar, mas eu estou atribuindo um significado desse tipo para o texto. E isso pode acontecer sim, né? A gente acaba projetando para o texto as coisas que a gente quer, e aí a gente acaba perdendo o sentido do texto. Todas as gerações viram guerras, e provavelmente todas as que virão para frente verão guerras. Fome, guerra, peste. Os cavaleiros do Apocalipse. Todas as gerações enfrentam os mesmos três. No entanto, a gente, em vez de projetar o que está acontecendo na nossa vida para o texto bíblico, a gente pode deixar a palavra de Deus falar. E aí a gente descobre que sim, Jesus vai interferir na história. No entanto, ele é aquele ladrão que vem na noite, que apesar de todos esses sinais estarem acontecendo, desde a ascensão de Jesus, estarão acontecendo até o dia da sua volta, ninguém sabe o dia nem a hora. É certo que ele virá. E mais importante do que isso, talvez nós não vamos estar aqui para ver a volta de Jesus. É altamente provável, seguindo o que aconteceu com todos os cristãos antes de nós, que a gente passe e vá se encontrar com Jesus. O melhor apelo que você pode fazer para que uma pessoa se acerte com Jesus, acerte a sua vida espiritual, não é falar, tá vendo, essa guerra mostra que Jesus está vindo. Mas talvez é falar, ele vem como um ladrão na noite. E assim como ele pode voltar a qualquer momento, porque os sinais estão aí e sempre estiveram, também é verdade que você não sabe o momento em que você terá que dar contas para Jesus. Assim como a gente não sabe a hora da volta dele, a gente não sabe a hora da nossa partida. E seja como for, se ele vier ou se eu for, eu vou dar conta da minha vida diante de Deus. E isso sim é um bom uso do texto bíblico. É fato e é certeza de que Jesus, ele vem. E eu tenho esperança disso. E como eu gostaria de ser um daqueles cristãos privilegiados que vão poder testemunhar isso. Olhar e ver os céus se abrindo e Jesus vindo, e eu gostaria muito disso. Mas eu não sei se eu vou ser uma dessas pessoas que estarão vivas na volta de Jesus. Talvez eu seja um dos que vão partir antes. Mas seja como for, eu também não sei a minha hora de partir, não sei como eu vou partir. Talvez eu vá partir bem velhinho dessa vida. Talvez não. Talvez pode acontecer qualquer coisa e eu vou de repente, em breve. Ninguém sabe a hora. Ninguém sabe o momento em que a tua senha vai ser chamada lá em cima e você vai ter que comparecer. Mas uma coisa eu sei e eu tenho certeza absoluta, que Jesus me prometeu que quando essa hora vier, seja qual for e como for, Ele está pronto para me receber. Essa promessa é certa. Essa promessa eu tenho certeza que vai se concretizar do jeito que está ali, sem que eu precise projetar nada da minha vida pessoal para dentro do texto.
Jesus disse isso. É a promessa dele. Então, um bom uso do texto é quando você vai olhar para as profecias do jeito que elas foram escritas. Eu não vou separar um versículo só e falar, tá acontecendo. Mas eu vou ler toda o Mateus capítulo 24 e eu vou saber que os eventos vão acontecer aos montes, as coisas ficam caóticas, mas eu sei que em algum momento Jesus dá um basta e ele muda a história. Assim como em Apocalipse, eu vou ler e vou ver que as coisas ficam confusas, é verdade? Talvez eu precise até perguntar, não sei, vem conversar com o pastor ali, não entende essa parte da profecia. Mas eu sei é que no final o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Isso é a minha esperança. Eu vou ler o final e eu sei como a história acaba. Eu sei que apesar de tudo, e mesmo que eu não entenda toda a simbologia da Bíblia, o que eu sei é que quando chega o final de todas as coisas, não importa como elas são caóticas no meio, eu sei que o final é a graça de Deus se manifestando, é o reino de Deus se fazendo presente, manifesto, visível para todos nós. Que é o melhor motivo para uma pessoa acertar a sua vida, como a gente costuma dizer no popular, diante de Deus, do que isso? Um bom uso do texto bíblico, meu amado. Não é colocar medo, que Jesus está vindo e olha aí, essa guerra aí é a prova. Mas o melhor uso do texto bíblico é usá-lo para reforçar a sua esperança nas promessas de Cristo. Porque o que te leva à vida eterna sempre foi a fé em Jesus. Sempre foi o teu Cristo que te salva. Por isso, hoje, cuide da tua fé, faça as suas devoções, venha nos cultos, alimente o teu espírito de todas as formas e com todos os presentes que Jesus te dá. Porque isso é a garantia de que uma hora teu fim vai vir e a gente não sabe nem onde nem como, mas seja como for, você está nas mãos de Jesus. A tua fé está sustentada por Jesus e ele tem uma promessa de que vocês passam a eternidade juntos. Cuida da tua fé aqui hoje, faça um bom uso do texto bíblico desse jeito. É claro que dúvidas na leitura existem, e esse é um dos motivos pelo qual Deus coloca os seus pastores na igreja, né? É para ajudar, para explicar, para lidar com o texto, mas enquanto isso, vamos lidar de um jeito saudável com o texto bíblico. O convite desse estudo bíblico é para que você olhe para os textos que falam vai ter guerras e rumores de guerras, mas isso não é o fim. E não olhe para isso com desespero. Olhe para isso como certeza. Tem fim. Existe fim. Eu não sei quando, eu não sei como vai vir, mas Jesus promete. Existe um fim, existe uma interferência na história que vai ser feita por parte dele. Meu querido, eu quero que você olhe sim para os textos de Apocalipse, não com medo, mas com aquela esperança, e fala, meu Deus, o cavalo vermelho sobre a terra, e guerra e caos, e eu não quero isso. Bom, olhe a realidade. Todas as gerações estão passando por guerra e por caos. E talvez na nossa vida a gente possa passar por um período de guerra aqui no nosso país, no nosso período de vida. Não sei. O futuro não cabe a mim saber. Entretanto, eu sei que, mesmo que as coisas fiquem caóticas, que haja destruição, que haja pragas, que haja guerras, a profecia de Apocalipse deixa claro que nada nos separou do amor de Cristo. Que no final nós estamos ali, todos nós contadinhos, no meio dos santos, dos salvos de Cristo. Faça um bom uso do texto bíblico. Leia o Evangelho, a boa notícia que Cristo te dá. Fale com as pessoas que você ama sobre a boa notícia que Cristo te dá. E aí sim, né? A chave de fenda não foi feita para coçar o ouvido, foi feita para apertar parafusos. A palavra de Deus não foi feita para te manter no medo, na ameaça, no terror. A palavra de Deus foi te dada para a fé, a esperança
e o amor em Cristo. E elas te revelarão Cristo quando você olhar para a palavra de Deus em busca do Evangelho. A fé, a esperança e o amor. Eu sei que todas as coisas vão passar, mas eu também sei que essas 3 palavrinhas, elas ficam para sempre. Meus queridos, Deus abençoe você hoje e sempre no entendimento desse texto e que existe um objetivo na leitura da Bíblia. Que a leitura é sempre para encontrar em Jesus a fé, a esperança, o amor que nos mantém na caminhada. E é isso que você vai compartilhar com as pessoas que você ama, é isso que você vai compartilhar com todos à sua volta, inclusive no teu próprio coração, nas suas devoções, na sua vida diária. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma reflexão rápida que nós fazemos, mas um estudo bíblico muito útil, muito sério, porque embora seja só uns minutinhos e uma vez na semana, eles são uns minutinhos e uma vez na semana em que você para tudo o que está fazendo, como diz o 3º mandamento, né? Você separa tempo para o Senhor, para a tua devoção, para alimentar a tua fé. Então agora fica o meu convite, que você continue nisso, não apenas nesses poucos minutos, mas sempre na sua vida. Uma das oportunidades é compartilhando essa mensagem com quem você ama, outra é cuide você mesmo da tua própria alma. E você faz isso vindo nos cultos, recebendo palavras e sacramentos aqui semana após semana. Portanto, domingo você tem um encontro, e não é só com o pastor, é acima de tudo com o bom pastor por excelência, Jesus, que você tem esse encontro. Receba essa graça de Deus na sua vida, mantenha a sua fé nutrida para que a fé, a esperança e o amor possam ser encontradas em ti. Para que aquele dia, que ninguém sabe quando vier, não te pegue desprevenido. Amém? É esse, então. E também queria deixar aqui avisado que as outras plataformas também têm as nossas devoções, os nossos estudos. Procura lá por Céu Penha, ou Homilias para a Vida, né, que é o título que foi dado, e você vai achar em qualquer plataforma em áudio o que tem no YouTube por vídeo, o mesmo material, mesma qualidade. Deus abençoe cada um de vocês, uma ótima semana. Deixa seus pedidos de oração ou diretamente comigo nas nossas redes ou também nos comentários, tá? São lidos, são levados para a oração com toda certeza. E até o nosso próximo estudo bíblico. Permitindo Deus, não voltando Jesus. Amém.